Na última aula, a gente criou uma automação para ajudar na administração da conta do Active. E nessa aula, a gente vai criar uma outra automação para ajudar na nossa gestão. E essa automação a gente vai mapear todas as conversões que cada lead for realizar dentro da sua conta aí do Active. Então eu estou aqui acessando as automações. E aí eu venho aqui criar uma nova automação. A gente vai criar uma automação do zero. Então eu venho aqui, ó, começar do zero. Ele vai me pedir um gatilho. E o gatilho vai ser preencher um formulário, tá? Nessa automação eu vou deixar qualquer formulário múltiplas vezes, tá? Então, sempre que o usuário preencher um formulário, independente de qual for o formulário, tá? E todas as vezes que ele preencher, vai acionar essa automação. E aí, qual que é a ideia? Deixa eu fechar aqui, ó. Qual que é a ideia? Vou colocar aqui, vou chamar essa aqui de conversões, tá? Chama essa daqui de conversões. O que eu vou fazer? Eu vou alimentar aqueles campos que eu criei personalizado, tá? Lembra que eu vou ter aqui em listas, mostrar aqui para relembrar. Então aqui em gerenciar campos, a gente criou alguns campos personalizados. Conversões, data da última conversão, data da última visita. E aí o que a gente vai fazer agora? Vai alimentar esses dois campos aqui personalizados através de automações, tá? Então esses campos a gente vai utilizar internamente. Então o gatilho é se o lead preencher um formulário, e a primeira ação que a gente vai aqui é aqui, ó, atualizar um contato. Então quando eu quero atualizar um campo personalizado, é atualizar o contato. E aqui ele vai mostrar todos os campos que eu tenho, tá? Os padrões que o Active tem e os que eu criei. Então eu vou colocar aqui a primeira coisa, data da última visita. Como eu criei lá um campo personalizado do tipo data, o conteúdo aqui, ele me dá algumas opções. Eu posso preencher a data atual, ou seja, a hora que acontecer, ou eu posso colocar uma data específica, daí eu vou setar aqui. No nosso caso, a gente vai colocar uma data atual, certo? Então, contato preencheu qualquer formulário, vai atualizar esse campo. E aí, eu vou adicionar mais uma ação, que é o quê? Essa operação aqui, ó, executar matemática. O que ela vai fazer? Eu vou pegar aquele campo que eu também criei, um campo personalizado chamado conversões, do tipo linha de texto, e eu vou adicionar um. Ou seja, toda vez que essa automação acontecer, eu vou somar um nesse campo. Então, começa em 0, primeiro formulário que a pessoa preencheu, uma conversão. E quando eu falo conversão, a gente está falando aqui de formulários, tá? Não é conversão de vendas. O que eu vou colocar também? Vou colocar para reforçar ele cadastrar em todas as listas. A lista todos os contatos. Tá? Então vou aqui, adicionei ação, todos os contatos. E por último, eu vou colocar aqui, ó, finalizar essa automação. Então o que essa automação vai fazer? Contato preencher um formulário, vou atualizar o campo para a data atual, então a data de hoje. Vou adicionar um nesse campo, então começa em 0, vai adicionando. Cada vez que ele preenche formulário, adiciona um. Então se ele preencher 10 formulários, o campo conversões desse lead vai estar 10. E aqui vou forçar ele a entrar na lista todos os contatos, porque quando eu quiser mandar e-mail para todas as bases, para toda a base, eu vou selecionar somente essa lista e ele vai mandar para todo mundo. Então lá no formulário eu posso colocar, por exemplo, a jornada XYZ. Eu quero adicionar ele nessa lista, jornada XYZ, e adicionar tag. Eu poderia posso colocar lá ele cadastrar sem inscrito em duas listas por lá mesmo. Eu posso colocar ele na jornada XYZ, naquele formulário, e também em todos os contatos. Mas aqui é um reforço, entendeu? Se ele já tiver, não vai acontecer nada demais. Então eu deixo dessa forma aqui e vou ativar. Pronto. Agora todas as vezes que o formulário for preenchido, vai acontecer. Vamos ver aqui na prática. Estou acessando aqui o formulário, direto o formulário, tá? Não estou na página, mas o incorporar na página vai funcionar da mesma forma. Então eu vou colocar aqui Mauro
e vou colocar aqui, ó, hello server Gmail, vou preencher, foi direcionado, beleza. Como que eu vejo se funcionou? Vamos ver se já atualizou. Estou acessando aqui, ó, o contato, selecionei o contato, procurei o e-mail que eu cadastrei e aqui eu consigo ver todas as ações. Então aqui, ó, uma conversão, data da última conversão, 12/6, tá? O formato da data tá errado. Então 12/6, ele atualizou. Aqui, ó, entrou na automação conversões e finalizou a automação conversão. Então está funcionando. Se eu preencher novamente, vamos ver na prática. Preencher novamente. Deixa eu recarregar aqui para garantir. Atualizar, vamos ver se já atualizou. Ó, 2 conversões. Então, toda vez que o usuário preencher, eu vou ter essas informações. Então, para que eu utilizo isso? Depois, quando, sei lá, faço um lançamento, faço vendas, eu quero pegar a lista de quem comprou e eu quero pegar uma média de quantas conversões a pessoa teve antes de comprar, tá? Então eu posso fazer dessa forma. E isso daqui eu consigo fazer no plano Lite. Lá no plano Pro, eu tenho alguns recursos que já faz isso de forma automática. Mas de qualquer forma, eu gosto de deixar essa automação e esses campos aqui para ir preenchendo automaticamente. E aí nas próximas aulas a gente vai criar mais algumas automações para preencher outros campos aqui. E essas são informações são automações que a gente cria uma vez e aí vão trabalhar a nosso favor. Isso são só exemplos que eu uso, né, que eu utilizo na prática, mas para você também ter ideias aí de como que você pode implementar, ajustar para o teu cenário, criar novos campos que vai fazer sentido aí no teu projeto. Então, essa que é a ideia dessas automações e o principal é que você entenda todo o conceito, como que funcionam as automações, aí o céu é o limite. Então, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e eu te aguardo na próxima aula.